importância incrível no teu corpo. E um grande problema que a gente tem a respeito dela é com relação à sua deficiência oculta. Porque é uma coisa que ninguém dá bola, né? Uma coisa que ninguém fala. Tu vai num médico, você tem algum problema, você tem alguma dor no osso, você está em estado de depressão, você de repente tem, entre aspas, uma esclerose múltipla, uma anemia, tá? E você nunca vai ligar uma deficiência de B12, né? Nem você e muito menos o médico. Então, infelizmente, é uma coisa assim, oculta e que as pessoas não sabem, né? Então o meu objetivo aqui hoje é trazer a consciência da deficiência, da importância dessa vitamina B12, né? Se eu por acaso pegar esse líquido amarelo aqui e perguntar pra vocês o que é isso aqui, você não vai saber me responder, né? Lógico, né? Não tem como saber. Porém, no momento que eu falo pra você o que se trata aquilo ali, aí você vai falar assim, não, agora eu sei, né? Agora eu sei do que se trata. Então, a minha ideia aqui é não explorar o lado técnico da coisa, mas pelo menos trazer a consciência da importância dessa vitamina. E essa vitamina B12, muita gente fala, Thiago, mas eu tomo complexo B, ou eu como bastante vegetais, que os vegetais são bem ricos em vitamina B, né? E aí que tá um grande engano, né? Eu já quero trazer logo isso aqui à tona. Por quê? Porque a vitamina B12, ela tem dois principais problemas, que é com relação à absorção dela. A absorção dela, você vai ver que é complicada a questão da absorção. É por isso que praticamente todo mundo tem deficiência de B12, né? A não ser que você esteja tomando, tá? E você vai ver que os alimentos que são boas fontes de vitamina B12 são poucos, não são muitos. E a grande maioria das pessoas não consome na quantidade ideal. E quando consome, tem um problema da absorção. Então você vê o problema sério com relação a B12, né? Então vamos lá. Eu estava falando a respeito do complexo B. O complexo B, ele é composto da vitamina B1, né, B de bola 1, a vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5, a vitamina B6, a vitamina B7, a vitamina B9 e a vitamina B12, tá? Sendo que quando a gente tem vários tipos no mesmo grupo de vitamina B, por exemplo, você tem a vitamina B1 e a vitamina B2, né? A B3, que é a piroxina, por exemplo, a gente chama de vitâmeros. Então você tem dentro dos vitâmeros, você tem dentro do mesmo grupo da vitamina B, você tem diferenças, né? B1, B2, B3, B5, B6, B7. Então você tem essas diferenças. E cada uma vitamina, ela pode se apresentar em diferentes tipos. Um exemplo bem simples para todo mundo entender é, por exemplo, a banana. Você sabe que existe banana d'água, né? Existe banana prata, mas todos são banana. Então é o que eu falo. Se a gente tem, por exemplo, a vitamina B12, nós temos o hidroxicobalamina, nós temos metilcobalamina, nós temos cianocobalamina, né? Então, mesma coisa que eu tô falando, tem a banana prata, tem a banana d'água, mas você há de convir comigo que apesar de ambos ser banana, tem gosto diferente, efeitos diferentes, tem muitas vezes usos diferentes. Então assim também acontece no que concerne a vitamina B12. E o que acontece? O que tem no complexo B é um tipo de vitamina que a gente chama de cianocobalamina, tá? Que é feito através de ter um grupo cianeto. Se você não sabe, o cianeto ele se torna um veneno, né? O ciano ele é um veneno. Agora todo mundo, as farmácias, suplementos são toda a base de cianocobalamina, né? Porque é uma vitamina extremamente barata de se fazer. Tudo bem. Se você, por exemplo, não tem nenhum tipo de vitamina B12 para você suplementar e você tiver uma cianocobalamina, for um caso de emergência até vai, mas ela não casa bem, tá? Por causa justamente desse composto. O ideal mesmo, que tem um efeito ativo no seu corpo mesmo, é a hidroxicobalamina ou metilcobalamina. O metilcobalamina ainda é mais eficaz do que o hidroxi, porque o metil ainda tem uma ativação melhor do que o hidroxicobalamina, tá? E vitamina B12, regra geral, se você for suplementar, não se deve tomar oral. Você só tem dois métodos de você tomar B12. Ou você toma sublingual, ou você toma injetável, tá? Nunca se deve tomar oral por causa do problema da absorção. Quem descobriu a vitamina B12, né, pela primeira vez foi Carlos Folken, tá? Em 1824. Ele que descobriu. Eu vou contar
uma história aqui a respeito da absorção dela, o que ele descobriu. Mas antes de falar nisso, eu vou falar a respeito das vitaminas. Falei do complexo B, que não é interessante por causa da cianocobalamina. E a quantidade que vem ali não é boa, não é a quantidade que tem os efeitos quando você toma acima da dose, né? Que vocês têm efeitos curativos e preventivos, tá? E ainda por cima é oral. Então não é uma boa fonte, né? E a vitamina do grupo B, da vitamina B12, que tem nos vegetais, né? A vitamina B que tem no vegetal é uma pseudovitamina. Não é interessante você suplementar vitamina B12, estou falando apenas da vitamina B12, através dos vegetais. Porque no vegetal não se tem gordura, né? Não se tem colesterol, tá? E a vitamina B12, ela é gordura, ela é animal, né? A vitamina B12 que tem no vegetal, muitas vezes ela anula o efeito da vitamina ativa propriamente dito. Então, além de você não estar suplementando com a correta, muitas vezes pode trazer um problema para você, entendeu? Então não é interessante, tá? Agora, para falar desse médico que ele descobriu o seguinte, é até uma coisa meio nojenta de se contar, mas foi realmente assim que aconteceu. Ele começou, de primeiro momento, ele começou a tratar as pessoas com fígado cru, tá? Isso foi em 1924. Em 1924, tá? Em 1924 começou a se tratar pessoas com fígado cru. E muita gente ficou curada com o uso de fígado cru, né? E aí só que ele descobriu que 90% dos casos curavam e 10% não curavam, né? Curavam o que, Thiago? Pessoas com depressão, pessoas com transtorno compulsivo, pessoas com esquizofrenia, pessoas com osteoporose, pessoas com depressão, tá? Transtorno bipolar, psoríase, né? Então, pessoas com esse tipo de problema começaram a ficar curadas através da B12, e tinha 10% que não ia. E aí ele descobriu assim, bom, existe alguma coisa no fígado que trata as pessoas. Não sabia ainda que era essa tal de B12, porém sabia. Então ele fez um teste. Essas pessoas que não ficaram curadas, não sei de onde ele tirou essa criatividade, essa ideia, a pessoa comia um bife de fígado, essas pessoas se 10% que não tiveram cura, né, não tiveram melhora significativa, comia o fígado, e aí vomitava, e aí esse vômito ele manipulava e dava de novo para a pessoa. No momento que ele dava para essa pessoa tinha a melhora. Então ele descobriu que aquelas pessoas que não tiveram melhora por causa da B12 foi com relação à absorção, tá? Que a gente já vai tratar daqui a pouco nessa questão, tá? Eu vejo que o principal problema realmente da B12 é no que concerne a absorção. Os alimentos que são mais ricos em B12, que eu já falei, principalmente é o bife de fígado, tá? O bife de fígado, ele tem duas vitaminas que são as mais interessantes, que é a vitamina K2, que a gente ainda vai fazer uma live aqui para falar a respeito da vitamina K2, tem muita coisa bacana para poder falar, e a vitamina B12. Só que você consegue suplementar através da alimentação a vitamina B12 através do bife de fígado, se você não tiver nenhum problema de absorção. Se o teu sistema digestório, né, teu intestino, tiver tudo funcionando perfeitamente, você nunca fez uma cirurgia de bariátrica, você não toma omeprazol, né, melhor, bloqueador da bomba de prótons, né, que é o chamado efeito, né. Então, se você não toma nada disso aí você consegue absorver. Porque a B12 ela tem tantas etapas para se passar e tem tantas coisas que tem que estar funcionando direitinho que é praticamente impossível você ter uma boa absorção, tá? E um outro método também, através da alimentação, né? Eu falei do bife de fígado. Outra fonte também riquíssima são as bactérias, né? E onde a gente consome bactérias? Nos alimentos fermentados. Então o kefir, o kombucha, vinagre, natô, todos esses alimentos que são fermentados, né? Em geral eles são ricos em B12, porque a bactéria ela produz B12, né? Para você ter uma ideia, tem animais, né, que praticam o que a gente chama de coprofagia, né, que é comer suas próprias fezes, né? Você já deve ter visto algum animal comendo, ou um cachorro, ou um peixe e tal, principalmente cachorro, né? Às vezes do nada tem o costume de comer a própria fezes. Esse cachorro faz isso porque ele tá com deficiência de B12. Inconscientemente, né, o cachorro já tem uma inteligência ali natural, ele não tem a consciência, mas já tem a inteligência natural, ele vai lá e come para suprir a B12. Por quê? Porque as bactérias que estão no estômago dele produzem a B12. Só que ele não vai absorver, que eu já vou explicar sobre a absorção daqui a pouco. Mas aí ele não absorveu nada, mas nas fezes já está a vitamina B12 prontinha ali, né? Aí ele pratica a coprofagia, né? Come para poder suplementar de vitamina B12. Só para você ter uma ideia, gente, existe muita gente, mas existe muita gente mesmo que está com esclerose múltipla, que na verdade não é uma esclerose múltipla, é uma deficiência de B12. Por exemplo, a esclerose múltipla tradicional, né?
apesar de ser uma doença degenerativa, a pessoa vai perdendo a movimentação e acaba perdendo numa cadeira de roda, mas se você for perceber ao longo dos anos, né, ainda mais a paciente tomando Copaxona, por exemplo, você vai ver que ele tem recorrências. O que é recorrência? Ele fica mal, aí toma uma pulsoterapia, toma uma Copaxona da vida e volta, né? Então ele tem altos e baixos, logo que ele vai sempre piorando, mas ele tem recaídas e melhoras, entre aspas, pequenas melhoras. Isso é o clássico de esclerose múltipla, né? Mas no caso, toda vez que você vê, entre aspas, uma pessoa que tem esclerose múltipla, só que ela só piora, ela não volta. Deixa eu fechar aqui o meu e-mail para não ficar fazendo barulho aqui. Toda vez que você tem, entre aspas, uma esclerose múltipla, que ela não volta, ela só piora, não tem retomadas ou recaídas e voltas, é porque isso aí não é uma esclerose múltipla, tá? É uma falsa esclerose múltipla. Na verdade, ela tem uma deficiência de vitamina B12. Tem muita gente esquizofrênico. Você vê criança pequena que é muito agitada, imperativa, custa a falar, você vê que o raciocínio ali da criança não é legal, né? Ela tem ali sinais de esquizofrenia numa criança, às vezes você já vê, né? Criança muito perturbada, deficiência de B12, né? Em adulto também, pessoa que tem depressão, sabia que você pode tirar uma pessoa de depressão apenas com B12? Uma coisa bem bacana é que quando você está com depressão, você está no estado de depressão, que você suplementa com B12, a primeira coisa que acontece nos primeiros segundos é a sua melhora de humor. Tá? Então ajuda pra caramba na questão de humor. Tem pessoas que estão com osteoporose, porque para os ossos estarem fortes, né? Para os ossos estarem fortes, precisa de B12, né? Eu falei na questão dos ossos fortes, eu falei sobre a B12, não sei se vocês lembram. Então se você está deficiente, você pode desenvolver uma osteoporose. Fibromialgia, tá? Se bem que ela tem mais tendência a ser uma deficiência de vitamina D3 e uma questão hormonal. Aí é muito raro também ter uma questão de B12, mas também pode ter uma fibromialgia por deficiência de B12. Existe a possibilidade, tá? É menor, mas tem. Infertilidade, né? Homens com infertilidade, né? Contagem de esperma menor, né? Ou não se movimentando da forma adequada. Infertilidade, a deficiência de B12 também pode causar infertilidade. Quando você está contaminado, infectado, por exemplo, intoxicado é a palavra certa. Por exemplo, que nem teve ali na Boate Kiss, né? Que o pessoal lá se intoxicou, respirando aquela fumaça e tal. E muita gente ficou internada ali, logo depois morreu, né? Às vezes ficou uma semana no hospital e depois morreu, né? Então, a vitamina B12 tem o poder de eliminar toda essa toxina. Então olha que bacana, que informação bacana. De repente você pode usar isso para ajudar alguém. Se você conhece alguma pessoa que inalou muita fumaça, algum incêndio, algo do tipo, primeira coisa que você deve fazer para poder resgatar essa pessoa é dar vitamina B12, né? Ou, no caso propriamente dito, nesse caso seria injetável. Você tira a pessoa B12, ela vai lá, ela anula todo o efeito daquela fumaça, né, daqueles gases tóxicos, né, e faz a eliminação. Então o paciente vai e se recupera. Uma outra coisa que descobriu é o seguinte: no passado, ainda hoje ainda usa isso ainda, é uma coisa chamada óxido nitroso, NO2, tá? O que é isso? Chamado também de gás hilariante, tá? O que é isso? Não sei se vocês já viram na televisão ou em circo, que a pessoa ela bota um gás na boca, né? Tem um cilindro, né, de gás, ela coloca um gás na boca e a voz sai com a voz fina. Não sei se vocês já viram isso em programas de televisão, em circo. Então, um médico, esqueci o nome dele, ele estava observando isso, né? Os palhaços colocavam aquilo na boca e falava com aquela voz, né? Voz estranha, né? Ficava com a voz diferente, né? Por causa daquele gás. E ele percebeu que o fato de mudar a voz é porque ele tem um efeito analgésico, tá? Então vai acompanhando meu raciocínio até onde eu quero chegar com isso. E aí ele começou a implementar, ele era um dentista, né? E começou a implementar isso no ramo odontológico para poder fazer extração sem doer, né? Foi a primeira anestesia que existiu usando óxido nitroso. Só que tem um problema, ele funciona assim como analgésico. Eu não sei se hoje em dia os dentistas ainda usam, mas deve ter algumas clínicas que usam ainda óxido nitroso como analgésico. Porém, descobriu-se um pequeno problema. Toda pessoa que faz uso desse gás recreativo, esse gás hilariante, esse gás tem o poder de depreciar a B12. Então toda pessoa que faz isso tem deficiência de B12. Se você vê algum programa de televisão, alguém fez isso, você vai lá e depreciou a B12, já está sem B12. A pessoa já não tem B12, ainda faz um negócio desse. Então, se você passar por uma anestesia odontológica ou do tipo, recomendo que depois que você passe pela esse tipo de anestesia, se for esse gás aí, você logo depois suplementa com B12, que pode ter certeza que se você não tinha deficiência, agora você ficou deficiente por conta desse gás, né? A B12 também, a deficiência de B12 também está relacionado a uma falta de energia, né? Você pode perceber que quando você era mais jovem você tinha mais energia, agora você anda mais cansado. Isso porque acontece o seguinte:
A vitamina B12, quando ela tem seu processo certinho, ela vai virar metilmalônico, tá? E esse metilmalônico, ele vai virar uma substância chamada sucetil-CoA, tá? Esse sucetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Tiago, o que é isso? O que você precisa seguir é o seguinte, é que esse processo químico que eu estou falando, esse metilmalônico, ele é responsável pela casa de força, ele ajuda na energia, você ter disposição para você fazer as coisas, tá? No caso da exaustão adrenal, como eu já falei sobre a exaustão adrenal aqui no passado, você muitas vezes não consegue sair da exaustão adrenal por não estar incluído a B12, né, o metilmalônico. Então, com certeza, o teu nível de energia para fazer atividade física, você que faz musculação, alguma atividade física, você do seu dia a dia, no seu corre-corre, com certeza, ao você fazer o uso da B12, seu nível de energia vai aumentar e muito, tá? Outra coisa, pessoa que faz uso de vacina, você já deve ter percebido aí nas notícias, um dia ainda vou falar sobre esse sistema vacina, tá? Mas o tema aqui é B12, então não vou escapar do assunto. Você deve ter percebido pessoas que fizeram uso, por exemplo, da vacina da febre amarela. A pessoa fez uso de vacina e aí a pessoa ficou mal. A pessoa teve febre amarela a partir daquele momento. Se vacinou, ao invés de se imunizar, a pessoa foi e teve a recaída, ficou doente. Acabou de tomar a vacina e ficou doente. Você deve ter conhecido casos assim, ou na sua família, ou ter visto na televisão. Sabe o que acontece, gente? É o seguinte, ó. A vacina, muitas das vezes, é feita pelo agente patogênico atenuado. Seja ele a bactéria atenuada, né? Ela tá fraca, né? Então o que acontece? Quando ela aplica aquilo no teu corpo, o teu corpo deveria identificar aquilo ali como mal e começa a aumentar a sua quantidade de macrófago, quer dizer, o seu sistema imunológico começa a aumentar, começa a produzir mais. Então ele tem que se elevar. Só que tem um probleminha. Para essa reação acontecer perfeitamente, ele reagir e criar anticorpos contra aquele mal e você ficar realmente imunizado contra o mal, você precisa de B12. Então toda pessoa que você conhecer que tomou a vacina e ficou doente é porque está com deficiência de B12. Se a pessoa tivesse B12 em níveis adequados, a pessoa iria tomar a vacina e não iria ficar doente porque o sistema imunológico iria dar conta. Então, por exemplo, é interessante sim para um bebê que vai começar a ser vacinado fazer o uso de B12. É interessante sim para idosos, fazer uso de B12 antes de se vacinar. Existe um estudo que idosos acima de 60 anos têm mais de 40% de deficiência de B12, todos eles. Então, pessoas dessa idade têm um alto índice de ter deficiência de B12, né? É um quadro bem importante ser levado em consideração. Infelizmente, ninguém leva em consideração. Tiago, como é que a gente mede a B12 para a gente saber se está deficiente ou não? Bom, você tem dois métodos de você medir. Um é na urina, que é o metilmalônico, só que esse teste é caro para fazer, está em torno de uns R$1.200 para poder fazer. E tem como você medir a vitamina B12 no soro do sangue. Esse é bem mais barato e bem mais fácil de fazer, tá? Você tem que estar, entre a escala é entre 200 a 900, tá? 920, 950. Essa é a escala. Só que para você ter o efeito de você estar suprimido de B12 e tanto ter o efeito de tratar doenças e de se prevenir, tá? Para ele ter esse efeito, é indispensável que você se mantenha em torno de 800, tá? 800, 900 ali é o ideal para você estar suplementado com B12, né? Então eu já falei como é que a gente faz a medida e qual é a quantidade. Thiago, e qual a quantidade que você pode manter no sangue. Thiago, e qual a quantidade eu devo suplementar, né? Eu não gosto de falar muito em quantidade, mas a gente teria uma janela, dependendo de cada pessoa, dependendo de cada patologia, dependendo de cada efeito que você quer, a gente teria ali uma janela ali entre 500 a 1.200 microgramas, tá? MCG, tá? Então a gente teria entre 500 e 1.200 microgramas, tá? E essa forma de B12 para você suplementar tem que ser ou injetável ou sublingual, tá bom? Muito mais fácil tomar o sublingual, né? Você coloca debaixo da língua e já está feito. Uma outra coisa que eu vou falar, vou deixar por último a questão da absorção. Uma outra coisa é o seguinte: muitas mulheres se preocupam em suplementar, até os médicos dão às mulheres quando estão grávidas, uma coisa chamada ácido fólico, tá? Deixa eu falar a respeito disso. O ácido fólico, gente, ele dependendo da pessoa, se é homozigoto ou heterozigoto, ele tem que virar uma coisa chamada metilfolato. E aí é que tá. Se você não tem esse processo bioquímico bem estabilizado, e aí para não entrar nesse processo muito detalhe para não confundir a vocês, o ácido fólico pode ser veneno. Então, se você está na dúvida, se você não sabe se você é homozigoto, né, ou não, então a minha sugestão é que não suplemente com ácido fólico. E você vai entender porque que eu vou falar da B12. É interessante que você já dê a substância ativa, que é o metilfolato. Então, o metilfolato, sim. Aliás, gente, vai a dica aqui, tá? Já para não perder aqui a passagem que eu estou falando.
Sabe, você conhece pessoa com trissomia de 21? O que é isso? Síndrome de Down? Ela conhece síndrome de Down. Sabe o que é síndrome de Down? Deficiência de metilfolato. Você dá pra gestante, né? Se começar a dar antes de fazer o filho, melhor ainda. Quanto antes, melhor. Você dá pra gestante metilfolato e a criança não nasce com síndrome de Down. Tiago, é sério? É. E por que não fazem isso, gente? Ignorância. A maior doença da sociedade hoje é a ignorância. Tem trabalhos e mais trabalhos aí. Síndrome de Down, deficiência de metilfolato, tá bom? Tiago, e aonde você quer entrar com a questão da B12? Porque é o seguinte, gente. A síntese o metilfolato, ele tem... Para esse processo caminhar certinho do metilfolato, é indispensável que se tenha B12. A B12 também faz a transformação de ácido fólico em metilfolato. Então, sem B12, não tem como transformar em metilfolato, entendeu? E a suplementação de ácido fólico também é complicado. Por exemplo, o tomate tem ácido fólico, só que se você aquecer ele, você perde. Metilfolato não pode ser aquecido. Então nenhum alimento pode estar escrito lá, ó, ácido fólico, né? Pode estar escrito lá ácido fólico. No momento que você coloca na sua frigideira, colocou no fogo, aquilo se deteriora. Aquilo ali tem que ser protegido contra a temperatura, tem que ser resistente, né? Só que ninguém sabe disso. Então você tá crente que a gente está suplementando e não tá nada, entendeu?